Efésios capítulo do número 3, versículo 20 e 21. Vamos ler. Diz assim o texto da palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em toda a geração, para todos sempre. Amém. Aleluia. Todos assentos, irmãos. Bate palma e adora o nome do Senhor. Irmãos, nesse texto sagrado, a qual nós acabamos de mencionar, uma das palavras de Paulo é a respeito da oração. E eu aprendo algo aqui impressionante, né? A qual Deus me fez compreender, né? Através dessa palavra, a qual nós vamos aprender aqui nessa noite, o que Deus faz na nossa vida acontecer. O que Deus faz acontecer na nossa vida. O que Deus pode fazer acontecer sobre nós. Aleluia. O que Deus pode fazer, né, chegar até sobre nós, e o que Deus é capaz de realizar na nossa vida. A gente muitas das vezes acha que Deus, Ele não é capaz de fazer o que nós planejamos. A gente acha que Deus não é capaz de fazer aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos que aconteça, mas realmente não chega o ponto de acontecer, porque não está no projeto de Deus, não está no plano de Deus, não está no querer de Deus. Muitas das vezes o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. O projeto de Deus não é o nosso projeto. Nós arquitetamos aqui embaixo, nós projetamos aqui embaixo, nós fizemos aqui embaixo, mas se Deus não aprova, nada acontece. Se Deus não aprovar, nada é realizado. Mas Deus, Ele é capaz de fazer tudo. Deus, Ele é capaz de realizar muitas coisas grandes acontecer na nossa vida. Aleluia. Mas impressionante, aqui que nós acabamos de mencionar, é que Deus, Ele pode fazer, aleluia, muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos. Impressionante que Deus, Ele pode fazer acontecer além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós queremos, que nós alcançamos, ou que nós recebemos. Porque o homem só pede o socorro, só pede a providência de Deus numa necessidade. Nós só pedimos a quantidade certa, mas impressionante que Deus faz muito mais além daquilo que nós imaginamos. Porque Deus é poderoso, Deus é soberano, e Ele pode todas as coisas fazer acontecer. Primeiro ponto desse texto, que Deus faz acontecer muito mais além daquilo que nós pedimos, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Aleluia. E Ele pode fazer acontecer. Aleluia, muito mais. Se Deus é fiel, Ele é fiel para todos. Se Deus é fiel, Ele é fiel para bons e para ruins. Deus é fiel para macumbeiro e feiticeiro. Deus é fiel para justo e injusto. Deus é fiel para ímpio. Deus é fiel para os cristãos. Deus é fiel para todos. Quando nós entendemos que Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, porque Ele é Deus. Aleluia. Deus é um ser que não volta atrás da sua palavra, e de maneira nenhuma sua palavra volta vazia.
Deus é fiel para cumprir o que Ele determina na nossa vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou, aquilo que está no projeto de Deus, aquilo que está arquitetado por Deus. E quando Deus arquiteta, quando Deus aprova, quando Deus chama, quando Deus faz, Ele faz cumprir, porque Ele é verdadeiro. Aleluia. Eu vejo em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 11, Deus falando com Jeremias da seguinte maneira, aleluia, Deus mandou Jeremias ver, aleluia, Deus falou com Jeremias no capítulo 1 e no versículo 11, dizendo: o que tu vê, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus é fiel. Quando a pessoa está no projeto de Deus, no querer de Deus, Deus cumpre com a sua palavra. Deus é Deus de palavra. Deus é Deus que fala e Deus que aprova. Deus, Ele é fiel para cumprir. Então Deus pode fazer além daquilo que nós pedimos. Deus tem esse poder. Deus tem essa capacitação. Apocalipse 22 e no versículo 6 diz a seguinte escritura, né? Aleluia, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Cristo é fiel para cumprir o seu projeto, o seu plano na nossa vida. Segundo ponto que Deus pode fazer acontecer, aleluia, muito mais além do que nós pedimos, é que Ele é capaz. Ele pode, Ele é capaz, Ele faz. Deus faz acontecer o impossível. Deus pode fazer acontecer aquilo que é dificultoso para nós. E Deus trabalha na dificuldade. Deus não trabalha na hora da bonança. Não, Deus resolve o problema. Deus resolve situações. Deus pega a causa perdida. Deus pega problema difícil. Deus não pega problema fácil. Problema fácil nós podemos resolver. Problema difícil nós podemos resolver. Mas problema que não tem a capacidade humana, que não tem a capacidade do homem, Deus resolve, porque Ele é Deus e Ele é poderoso. Ele pode fazer, aleluia, acontecer. É um dos seguintes pontos da nossa mensagem, que Deus é capaz. Ele pode. A Bíblia vai dizer em Jeremias, aleluia, Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, que ainda que houvesse dia, eu sou. Então Ele pode. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele pode, Ele é capaz. Aleluia. E não há nada que possa fazer escapar da minha mão. Quando Deus Ele age, nada escapa. Quando Ele age, nada foge da mão de Deus. Aleluia. Nada pode fazer escapar da minha mão. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Não tem ninguém. Quando Deus decide operar, não tem ninguém que possa botar a barreira. Quando Deus decide agir, não tem nada que possa impedir de Deus trabalhar no nosso favor. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é capaz, e Ele quer mostrar aqui para nós hoje que Ele pode fazer acontecer o sobrenatural na tua vida, porque Ele pode. Bate palma. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, terceiro ponto da nossa mensagem: o que Deus é capaz de fazer
além daquilo que nós pedimos. Primeiro, porque muitas das vezes nós não sabemos pedir o que a gente quer. Aleluia. Nós não sabemos pedir. Para nós alcançar de Deus o que a gente quer, para Deus poder fazer aquilo que Ele quer acontecer na nossa vida, nós temos que pedir. Nós temos que saber pedir. Nós temos que saber se colocar no centro da vontade de Deus, para Ele poder fazer acontecer na nossa vida. No livro de Romanos, no capítulo 8, aleluia, no versículo 26, né? Romanos 8, 26, a Bíblia vai dizer aqui, ó, aleluia, 8 e 26 de Romanos: da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Então, para nós alcançar de Deus, para Deus poder fazer além daquilo que nós imaginamos que não pode, nós temos que saber pedir, saber se colocar no centro da vontade de Deus, saber estar, nós temos que saber estar no centro do querer de Deus, no centro da vontade de Deus. Nós temos que saber pedir, nós temos que saber orar, nós temos que saber o que a gente quer, o que nós queremos alcançar, o que nós queremos conquistar, porque se nós não sabermos o que a gente quer alcançar de Deus, nós não vamos suportar o fardo que vem até nós. Nós não vamos suportar, irmãos, o peso daquilo que nós temos pedido. Aleluia. Cada bênção que nós pedimos, aleluia, sempre tem uma luta, e cada luta tem um peso, e cada peso tem um sofrimento. Aleluia, porque não é fácil nós pedir, nós alcançar, conquistar. Vai ter um obstáculo. Então, se nós não saber pedir, nós não vamos alcançar. Aleluia, mas se nós saber pedir, nós alcancemos de Deus, nós conquistamos de Deus, nós pedimos aquilo que vai ser útil para nós. Porque se nós não souber pedir e nós alcançar, nós conquistar, nós poderemos sofrer lá na frente a consequência. Nós podemos ver, irmãos, aleluia, dificuldade vir. Nós podemos ver, irmãos, algo, aleluia, acontecer, porque nós não sabemos pedir. E se nós não saber pedir, nós tomar nossa escolha própria, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa decisão própria, nós poderemos padecer lá na frente também. Tem isso? Aleluia. Se nós não saber pedir, não saber se colocar, não saber estar no centro da vontade, do querer de Deus, e nós tomar uma decisão inadequada, fora dos preconceitos do Senhor, pelo nosso querer, nós podemos até padecer, por nós não saber pedir e nós tomar nossas decisões erradas, precipitadas. Aleluia. Glória a Deus. É que nem Roboão, o filho de Salomão, quando ele reinou no lugar do seu pai, ele não soube buscar as coisas certas. Ele no seu reinado estava buscando, ele queria reinar, mas ele tinha que saber buscar o que? Os conselhos corretos das pessoas. E para isso ele tinha que saber ir aonde? Nas pessoas certas. Ele tinha que saber buscar, aleluia, os conselhos corretos, para que ele não viesse tomar nenhuma atitude errada. A Bíblia vai dizer que ele foi aos anciãos daquela cidade. Salomão, quando ele começou a cobrar os seus atributos, quando ele começou a cobrar aí os seus impostos, ele começou a ficar rígido na cobrança, e o povo acabou se separando. E Roboão, quando ele reina, ele vai buscar um conselho,
das pessoas para poder reinar, para poder saber fazer as coisas certas. Irmão, presta muito atenção nessa palavra que é muito importante para nós. Nós também temos que saber aonde a gente vai buscar ocasiões, solução para nós não se prejudicar. A Bíblia vai dizer que Roboão, ele foi buscar conselho com os anciãos da cidade, os anciãos que conviveu ao lado de seu pai, que conviveu ao lado de Salomão. A Bíblia vai dizer que ele foi buscar o conselho de Roboão, e os anciãos disseram para ele: olha, se tu ser benigno para nós vamos te ajudar no seu reinado. Se tu ajudar nós, ser benigno, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa honesta, reinar com honestidade, nós vamos te ajudar, e tu não vai sofrer dano nenhum. Aleluia. Os conselhos que os anciãos deram foi isso. E ele deixou os conselhos dos anciãos e foi buscar mais outros conselhos. Já tinha ouvido o conselho dos anciãos e foi buscar os conselhos daquelas pessoas que não tinham nada. Foi buscar o conselho daquelas pessoas que não tinham nada a ver. Foi buscar os conselhos com os mancebos da cidade, a qual ele foi buscar um conselho e disse: olha, vou reinar agora, e o que tu acha? Os anciãos disseram que se eu ser benigno, eles vão me ajudar, nós vai me ajudar. Pessoas que não ajudam invejam, pessoas que não ajudam tentam prejudicar, dar conselhos errados para ver a sua queda, para ver você cair. A Bíblia vai dizer que os mancebos daquela cidade chegaram para Roboão e disse: não, rapaz, não faz nada disso. Se o teu pai foi puro, seja rígido também com o povo. Não vai atrás dos conselhos dos anciãos, não vai. O teu pai batia com um cajado, agora tu vai pegar, tu vai bater que nem cauda de escorpião do povo. Não abre mão, seja rígido para esse povo. Ele deixou os conselhos dos anciãos e foi para os conselhos dos mancebos. E a Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Foi os conselhos que ele foi buscar dos ímpios. Aleluia. E isso prejudicou o seu reinado, isso prejudicou o seu reino, de não saber pedir, de não saber buscar as coisas corretas, perdeu o seu reinado. Mas quando nós ouvimos o conselho correto, quando nós busquemos a solução certa, quando nós pedimos as coisas certas, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Aleluia. Tudo quanto nós pedir, crê em meu nome, o recebereis. Aleluia. Quando nós pedimos as coisas corretas, as coisas começam a caminhar. Quando nós subimos o que nós queremos, o que nós alcancemos, o que nós determinamos para nós alcancemos de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Então Deus vai fazer surpreender a nossa fé quando nós pedir conforme o querer de Deus, conforme a vontade de Deus. Aleluia. Conforme Deus querer, conforme nós saber pedir, para nós alcançar. Porque se nós pedir e Deus não aprovar, não determinar o que nós estamos pedindo, Ele não vai nos abençoar. Só vamos pedir, mas se Deus não aprovar,
Se Deus não dá assinatura como aprovado, não vai chegar. Mas quando nós pedimos o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus, o que é colocado na mão de Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. A nosso clamor, a nossa oração é ouvida, e as bênçãos do Senhor chegam sobre nós. Amém? Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. Paulo também nos adverte em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15: se nós orar em espírito, também nós oraremos com entendimento, né? Para Deus poder abençoar, para Deus poder fazer acontecer. Se nós orar em espírito, mas também com entendimento, saber o que nós vamos alcançar, saber o que nós vamos adquirir, saber o que nós vamos fazer, o que nós queremos pedir, o que nós queremos alcançar. Aleluia! Nós pedimos, nós adquirimos, nós conquistamos, mas nós não sabemos usar aquilo que nós conquistamos. Nós não sabemos usar para o uso aquilo que Deus nos entrega na nossa mão. Tem pessoas que recebem a bênção, mas a bênção perde porque não sabe usar a bênção. Aleluia! Deus só vai dar na quantia certa se nós sabermos se preparar para receber aquilo que Deus já tenha preparado para cada um de nós. Para nós fazer uso daquilo que Deus vai nos entregar, conforme a gente pede. Amém? Bate palma e glorifica o nome.